Olá, esse tutorial é uma continuidade daquele que eu fiz anteriormente sobre texto no Geometry Node. Vamos ver como é que a gente consegue fazer textos usando outros nodes. Eu vou usar a versão 3.2.2 e vocês podem usar a versão que tenha esse recurso. Eu vou precisar selecionar um objeto qualquer, vou estender esse campo aqui de baixo e vou mudar esse painel aqui para o painel chamado Geometry Node Editor. Vou ocultar essa barra clicando N e com o objeto selecionado eu vou dar o New. Ele já cria dois nodes aqui, um grupo de entrada e um grupo de saída. Aqui está o nome, eu vou escrever aqui como se fosse texto, porque nós vamos transformar esse cubo num texto. Pronto. E eu vou desconectar a entrada e vou selecionar, clicando em Delete para apagar. Vou ficar somente com a saída. Para iniciar, nós vamos adicionar inicialmente um texto do tipo String to Curves. Está aqui a nossa string. Eu posso escrever o texto que eu desejo aqui. Vou colocar exemplo. Vai ser a palavra. E para poder a palavra aparecer, eu vou conectar Curve Instance com geometria e vai aparecer aqui o nosso texto. Mas eu quero alterar esse texto. Eu quero usar uma fonte diferente. Então eu venho aqui no String to Curves e vou lá no diretório onde eu tenho as fontes, selecionar uma fonte, clicando em Open Font. Ele altera o tipo de fonte. Vamos usar aqui o recurso vindo em Curve, que vai ser o recurso chamado Fill Curve, para preencher esse texto. Posicionar esse texto de forma centralizada, mudando aqui essa opção para o centro. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho dele. Se eu quiser, por exemplo, distanciar um pouco os caracteres, eu uso a opção Character Spacing. Pronto. Aqui tem o nosso texto para o efeito. Agora eu vou usar a vista aqui em modo, que é o modo Wireframe. Vocês vão ver que esse texto tem uma topologia aqui bem interessante. Para a gente alterar isso, nós vamos usar um node aqui. Eu vou pesquisar com a tecla F3, o Resample Curve. Com ele selecionado, eu vou conectar aqui, ó, antes do Fill Curve. E vejam que ele está usando o modo aqui no formato Count. Se eu aumentar essa resolução de Count aqui para 50, vocês vão ver uma resolução bem melhor do texto. Mas eu não quero ele neste modo, eu quero ele no modo chamado Evaluated. Desculpe o inglês aí, tá? E aqui, reparem que no Fill Curve, eu alterando de triângulo para N-gons, eu consigo fazer um texto mais limpo em relação ao número de arestas que estão internamente nele. Vai depender do caractere da fonte que vocês usem. Bem, mas agora eu quero criar um efeito tridimensional, então eu vou adicionar, clicando o F3, o Extrude Mesh e vou conectá-lo aqui. Olhando a vista em modo sólido, eu tenho o nosso texto aqui no formato 3D. Por quê? Porque essa escala aqui está com um fator em 1, então eu diminuo ela para 0.2 para tornar um texto mais magrinho aqui no exemplo e vou tirar esse individual aqui para tornar ele um pouco mais limpo nas suas bordas. Vamos trazer para cá, trazer esse resample um pouco mais para a direita, Fill Curve também. Vamos adicionar aqui nesse intermédio um outro node, clicando F3, vai ser o node Transform, que é um node de geometria. Então, coloco ele aqui, e aqui na rotação eu posso usar o fator em X e 90 para deixar ele em pé em relação ao eixo X, que é essa linha vermelha. Temos já o primeiro passo. Se eu der um movimento, vocês vão ver que esse texto ele está preenchido na frente e no fundo está vazado, como nós fizemos aí no exemplo passado. Mas eu quero mudar isso. Então, como é que eu faço? Eu vou dar um scroll para diminuir, selecionar todos esses nodes, até o node Fill Curve, vou arrastá-lo um pouquinho aqui para a esquerda, trazer o Extrude um pouquinho aqui para cima para facilitar a nossa área. E aqui embaixo eu vou adicionar, pesquisando com a função F3,
o Node Flip Faces. Vocês vão selecionar o Node e colocar aqui embaixo. E aqui entre o Extrude Mesh e o Geometry do Group Output, nós vamos adicionar um Node de geometria. Vocês podem vir aqui também, se quiserem, usarem o Join Geometry. Nós vamos unir esses dois nodes. Então eu vou ligar o Flip Faces aqui. Se vocês movimentarem, reparem que a parte de trás do texto continua vazado. Mas se eu usar o Fill Curve conectado ao Flip Face, eu crio um fechamento na face de fundo do texto. Posso agora também usar mais um Node aqui, que vai ser o Node Realize Instance. Então eu uso o F3. Vou usar aqui o Realize Instance e conecto ele aqui, entre o Join Geometry e o Group Output. Agora, com o texto pronto, eu posso simplesmente convertê-lo num objeto de malha, diretamente fazendo o quê? Vindo aqui no modificador, clicando na opção que é o Geometry Node em Apply. Posso usar o Ctrl A também. Pronto, sumiu os nodes e agora eu tenho o objeto que virou o texto. Porém, é um objeto de malha. Eu não tenho mais como alterar ele, a não ser que eu volte às ações anteriores. Para criar um efeito interessante, eu posso usar aqui com o texto selecionado o recurso chamado Shade Smooth. Ele vai criar essa formatação aqui meio estranha, mas nós vamos aqui no ícone Object Data, que representa a malha, clicar em Normals e aplicar o Auto Smooth. Aqui agora eu posso simplesmente usar um recurso. Esse recurso é um modificador. Venho em Sample Deform, utilizo o Bend e vou usar o eixo Z como fator para a curvatura que eu vou fazer no texto. Então eu venho aqui, altero, posso usar 90 graus, eu dou uma curvatura interessante aqui no objeto texto. Eu aplico o modificador. Agora, se eu quiser aplicar nele uma textura para ficar interessante, vou diminuir um pouquinho essa janela e vou arrastar aqui o texto para facilitar a nossa vista. Então, para aplicar o efeito, eu preciso dar um material para o texto. Venho aqui, clico em New. Ele já aplica um Principle. Para a gente ver o material aqui, nós vamos usar o Shader Editor. Vou vir aqui em cima em Edit, em Preferences, e vou habilitar o addon chamado Node Wrangler. Esse addon aqui já está habilitado, tá vendo? Então, com ele agora, eu posso simplesmente selecionar o Node Principle e usar o Shift Ctrl T, que é o atalho do Node Wrangler. Ele vai pedir para que eu entre lá na pasta onde eu tenho a textura. Eu vou buscar a pasta. Aqui estão as texturas que eu baixei. São mapas de texturas. Eu vou selecionar todos os 4 e vou aplicar o Principle Texture Setup. Vai aguardar e ele vai aplicar diretamente no objeto essas texturas que estão aparecendo aqui. Eu vou arrastar para a gente poder enxergar melhor os nodes que ele já fez a colocação automaticamente. Agora eu vou usar uma vista aqui renderizada. Vai ficar com essa coloração aqui meio estranha. Por quê? Porque eu tenho que desembrulhar a malha para poder a textura funcionar. Então, para desembrulhar a malha, eu venho aqui na interface chamada UV Editing. Está aqui o texto, eu vou usar a tecla A e vou usar o atalho U, usando essa opção aqui, Smart U Project. Vou dar um OK. Ele desembrulha todo o texto aqui junto à malha e eu vou usar o S de escala para aumentar bastante, para que eu possa ver esses tijolos de forma minimizada aqui junto à malha. Volto ao layout e está aqui o nosso texto com a textura de tijolo aplicada nele, criado a partir do Geometry Nodes. Espero que tenha entendido. Bom experimento e até o próximo vídeo.